Então, pensando mais no iniciante, vamos dizer que ele treinaria, né, 2, 3 vezes na semana. A maioria dos treinos, se não todos, seriam nessa zona 2 fisiológica, que seria num relógio, vamos dizer assim, na medição hoje em dia, 3, 4. Isso. Seria isso. A recomendação que eu dou é essa: vai lá e treina numa intensidade que está moderada para você. Até por que essa recomendação? Porque aí a gente começa a sair um pouco da zona de fisiologia e vamos entrar, sei lá, no conceito que chama psicobiologia, sei lá, ou né, tem nomes diferentes. Mas o que acontece? Treinar em baixa intensidade é desprazeroso, é chato. Porque você tem que ficar mantendo ali uma intensidade baixa e segurando o ritmo. Sim. Chega até a ser dolorido, né? Treinar em altíssima intensidade traz um desconforto muito grande. Também é desprazeroso. Então, quando eu deixo a pessoa treinar autoselecionada, ela vai treinar dentro dessa zona 2, que é a zona do limiar. Alguns um pouquinho mais intenso, outros um pouquinho mais baixo, aí depende de como que a pessoa se sente melhor no exercício, mas normalmente é aquela zona que causa prazer para a pessoa. Então, pensando em alguém que é iniciante, até pensando em aderência e adesão ao programa de exercício, é muito melhor eu fazer esse treino, né? Falar, vai lá e treina. Ela vai ajustar, vai ficar na zona 2, que vai trazer benefício para ela, e vai sentir prazer naquela atividade que vai fazer com que ela passe do iniciante para o avançado. Talvez um dia eu não vou perder essa pessoa no meio do caminho. Então, para essa pessoa, um treininho de zona 2, aí eu só vou variando dentro dessa zona 2, um pouquinho mais intenso, um pouquinho mais baixo, volume de treino, que às vezes é até mais importante do que a intensidade para essa pessoa. A gente vai variando nisso. Onde você acha que houve essa, sei lá, esse erro de comunicação entre zona 2 fisiológica e zona 2 dos relógios? Porque é esse o erro que eu vejo muitas pessoas cometendo, né? Falando que, achando que a maioria dos treinos delas, que treinam 2, 3 vezes na semana, no máximo 4 vezes na semana, tem que ser de baixa intensidade. Só que quando na verdade não, né? Ela não tem um volume de um maratonista de elite, de um eu não sei falar o nome dele, o ciclista, o O ciclista Pogacar, lá. né? É Pogacar. isso, não tem um volume de treino dessa galera que realmente precisa dessa variação no estímulo, porque senão eventualmente vai quebrar, né? Né? Eu não sei o que acontece às vezes na área do treinamento, né? São alguns conceitos que eles surgem, mas eles são meio que extrapolados, né, de uma maneira prática ali que acaba errando ali na prática. O que acontece quando você olha a distribuição do treino desses caras, não é o treino leve que vai fazer o cara ganhar um Tour de France, vai quebrar a maratona. É o que ele faz nos 20% de alta intensidade. Então tem um estudo de um professor, que é inclusive até amigo meu, Arturo Cassaro, da Espanha, e ele mostra a diferença entre os treinos dos corredores espanhóis e quenianos. Lógico que não é só isso, tem muita coisa envolvida, mas se a gente pegar só o treinamento para analisar, os dois têm uma distribuição parecida, com grande intensidade, grande volume, intensidade baixa, só que o que muda é os 20%. O queniano faz muito mais tempo run e hit longo, enquanto o espanhol não faz tanto tempo run. Então pode ser uma das coisas que vai diferenciar os dois. Talvez é o que eles façam nesses 20%. E o porquê que ele tem um volume alto em zona 1? Ele tem um volume alto em zona 1 porque ele fez uma puta de um treino forte um dia da semana que ele vai ficar 2 dias se arrastando. Então ele tem que fazer em baixa intensidade para recuperar. Então o treino em zona 1 existe, ou o treino em zona 2 existe, para que ele recupere de um treino forte. Se eu pegar alguém que só faz em zona 2, legal. Ela vai ficar na mesma. Ela não vai gerar um estresse suficiente para o organismo a ponto de ir se adaptando e ficando cada vez melhor. Eu preciso de intensidade. É a intensidade que vai fazer eu melhorar. Assim, em algum momento a gente esqueceu da história, porque lembra do Zatopek? Já ouviu falar do Zatopek? Não. Email Zatopek. O cara lá eu não vou saber agora exatamente, uma década de 70, talvez 80, acho que um pouquinho antes de 80, ele ganhou tudo. Ele ganhou 5 mil, 10 mil, 42, ele ganhou maratona, ele ganhou tudo. Por que ele ganhou tudo? Porque ele treinava em alta intensidade. Ele treinava tiro, ele treinava porrada pra caramba, enquanto todo mundo pensava o quê? Se eu vou correr 42, eu tenho que ficar correndo 60 em baixa intensidade.
Ele foi lá e falou, não, é porrada. E pá, 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 ele foi lá e bateu todos os recordes. Né? O Bannister também começou a ganhar tudo. Por quê? Foram olhar como ele fazia HIIT, fartlek, treino de alta intensidade, variação de velocidade. Então já está mais do que mostrado historicamente e cientificamente que o que faz a diferença é a intensidade. O volume, ele é importante, ele tem o seu lugar, mas desde que eu coloque a intensidade. Em algum momento a gente começou a ler os artigos e falou assim, pô, os atletas de alto rendimento ficam em zona 2. Então todo mundo tem que treinar em zona 2 porque é assim que vai melhorar. Olharam para 80% e esqueceram do 20%. Eu acho que além de Pareto, né, que fala que 20% do que você faz, explica. Então, só que eles pensaram na lei de Pareto inversa mesmo, né? Errado, porque o Pareto é justamente 20% que vai te dar 80% do resultado, né? E são isso, os 20% de intensidade que trazem os 80% de resultado. Não são os 80% de baixa intensidade que trazem, né, o resultado em si. Mas vamos torcer para... Eu acho que também confunde muito essa questão da mudança pelos relógios, né? Você pega alguém leigo e tal, que a pessoa não faz a mínima ideia de nada, não tem nenhuma base em relação ao assunto, ela olha lá no relógio dela, tem 5 zonas, ela ouve que zona 2 é o que é importante para a saúde, longevidade, qualidade de vida, e ela tenta correr ali, ou tenta se manter naquilo ali, né? Muitas vezes pode ser isso também. E é difícil também, né? Porque assim, tem um médico, acho que é americano, Peter Attia, Sim, sim. do Outlive, né? Do livro dele, e ele fala muito do treino de zona 2. Até agora eu não consegui entender, lendo os livros dele, eu escuto o podcast dele, que é muito bom, o que ele pensa sobre a zona 2. Se ele está falando da zona 2 de 3 zonas, ou se ele está falando da zona 2 de 5 zonas. Se ele estiver falando da zona 2 de 3 zonas, ok, é ali que você tem que treinar mesmo. Todos os guidelines, todas as recomendações do American College, Associação Americana de Cardiologia, Brasileira de Cardiologia, de diabetes, de depressão, qualquer coisa que recomenda um exercício, recomenda um exercício de moderado a forte, que é a zona 2 fisiológica, das 3 zonas. Seria a zona 3 e 4 do seu relógio. A zona 2 do seu relógio é uma zona que está abaixo do primeiro limiar, é uma zona de baixíssima intensidade. Não é que ela não vai trazer efeito, ela vai. Mas é difícil, né? Imagina para alguém, se para a gente que é da educação física, a gente estuda isso, a gente fica em dúvida do que o cara está falando, imagina quem não sabe nada disso, né? Eu acho, pelo que eu acompanho, eu também acompanho bastante ele, eu ouço bastante Uberman, eu ouço bastante todos esses caras, né? Eu acho que ele tá falando da zona 2 do relógio, no caso a zona 1 fisiológica. Por quê? Porque ele traz como referência, de vez em quando, a ruck, né? A caminhada com aquela mochila de peso. E, cara, acho que não dá pra você entrar numa zona 3, 4, a não ser... Né? Você pode entrar, mas o impacto no corpo vai ser muito grande, né? Com 20 quilos a mais, você começar a correr para entrar numa zona 3, 4 por causa do batimento? Ou você acha que daria para você ficar ali em zona 3, 4 no relógio com um peso extra, caminhando rápido? Depende do tempo, né? Depende do tempo que ele pede para você fazer. Mas acho que uma zona 3 ali dá para segurar. Ele fala de 40, né? Acima de entre 45 minutos e 1 hora. Geralmente, quando ele dá essa referência, ele fala mais disso. Difícil. Aí teria que segurar uma zona 3 do relógio, que seria a zona 2 fisiológica mais para baixo, né? Mais próximo ao primeiro limiar. Mas eu fico em dúvida do que ele fala, porque às vezes ele traz algumas coisas, por exemplo, do lactato, algumas coisas de concentração de lactato que indicam que é uma zona 2 fisiológica. Mas algumas vezes ele traz alguns conceitos que remetem para a zona 2 do relógio. Então, que eu acho que também tem aquela questão do todo, né? Porque ele sempre que tá se referenciando a isso, ele tá pensando que a pessoa tá fazendo um treino de alta intensidade, né? Ele acha que a pessoa tá fazendo um treino de VO2 máximo, que a pessoa tá fazendo um treino de força. Ele começa a levar meio que tudo isso em consideração, que é o protocolo ideal, né? Na opinião dele, e pelos estudos a gente vem vendo isso, para você ter mais longevidade e qualidade de vida. Então também... isso também acho que a gente tem que pensar nisso, né? Mas seria interessante